É essencial gerir as entrevistas de emprego corretamente para conseguir contratar os melhores profissionais. Neste mercado tão competitivo, muitos responsáveis da contratação já compreenderam a necessidade e a importância de realizar entrevistas de maneira eficaz, chegando a promover e implementar medidas específicas. Sente dificuldade em gerir o processo de recrutamento e registar todos os pontos importantes da entrevista? Com esta funcionalidade do PHCCS Web, consegue para cada entrevista em cada recrutamento arquivar e registar toda a informação relevante, bem como registar o histórico das entrevistas dos candidatos para uma melhor gestão de marcações e relatórios. Desta forma, todos os colaboradores envolvidos no processo de recrutamento conseguem ter uma visão das entrevistas, o que será de máxima importância para tomar uma decisão, tanto dos candidatos que passam à fase seguinte, como do candidato que será recrutado. Curioso? Aceda ao menu aplicacional e pesquise pela opção Monitor de Registro de Entrevista. No ecrã que surge, tem duas opções: criar um novo registro de entrevista ou continuar um registro de entrevista. Neste caso, vamos criar um novo registro de entrevista, pelo que é necessário também selecionar o recrutamento a que esta vaga diz respeito, assim como o candidato que será sujeito à entrevista. Neste caso, o candidato será a Carolina. No separador Registro de Entrevista, deve começar por indicar quem será o entrevistador, o tipo de entrevista, se é a primeira entrevista, se é para avaliação de conhecimentos ou apresentação da proposta salarial em funções, e preencher o local onde a entrevista irá decorrer. Neste caso, se o Francisco achar pertinente registrar alguma informação importante, poderá o fazer no campo Observação. No que diz respeito às características da entrevista, o entrevistador deverá atribuir uma avaliação às características que foram definidas para este recrutamento. O campo Como Avaliar apresenta a informação de como o entrevistador deve preencher a avaliação do candidato e assim ajudá-lo na sua avaliação. Os separadores Candidato, Candidatura, Recrutamento e Histórico de Entrevistas apresentam informações que tanto a empresa como a Carolina preencheram antes da fase da entrevista. Como, por exemplo, no separador Candidato, está presente toda a informação que a Carolina preencheu no seu questionário. Posteriormente, para validar a entrevista e todas as informações, deve aceder ao ecrã Registro de Entrevista e selecionar a que pretende. Neste ecrã, pode alterar as informações preenchidas, definir a entrevista como remota, dar como concluída e o porquê, e ainda alterar os valores de avaliação nas características da entrevista. Depois de realizar a entrevista, a empresa indicará no ecrã de candidaturas se a Carolina foi ou não a candidata selecionada. Após essa alteração de estado por parte da empresa, a Carolina será notificada pelo estado da sua candidatura no portal do candidato. Com esta funcionalidade do PHCCS Web, consegue fazer uma melhor gestão das entrevistas. Ao registrar toda a informação que pretende, irá ajudá-lo a tomar a decisão, tanto dos candidatos que passam à fase seguinte, como do candidato que será recrutado. Recrute os melhores talentos, de forma eficaz e com menor esforço.